Atos 3, do verso 1 ao 11, diz assim, palavra de Deus, um texto que todos nós conhecemos. Diz assim, e eu quero apontar alguns detalhes, algumas coisas que Deus me fez enxergar que eu não enxerguei antes, algumas revelações. Verso 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, não é eles tomando, Pedro tomando ele pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e os artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Diga amém. Eu quero que você apenas leia comigo o verso 6. Eu vou pedir, se você tem a mesma versão que eu tenho, tradução, eu quero que você leia em voz alta. Se é outra tradução, não leia em voz alta não, que é para não parecer a Torre de Babel aqui, tá bom, irmão? Então vamos lá, verso 6, 1, 2, 3. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro. Mais forte agora: mas o que tenho... Agora tem que ser forte, ok? 1, 2, 3. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Mais uma vez, 1, 2, 3. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. A terceira vez, bem forte, como se você já tivesse entendido o que eu vou falar. 1, 2, 3. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa é uma palavra que Deus me deu, me fez voltar a esse texto, que eu já falei 2 ou 3 vezes com você, mas para me apontar 2 ou 3 coisas diferentes aqui. Mas essas 2 ou 3 coisas diferentes, elas estão dentro dessa palavra, que ela é muito especial. Diga, olhando dentro dos olhos de alguém, uma palavra que você vai dizer, alguém não vai acreditar, alguém vai acreditar, e quem acreditar vai marcar o dia e hora, porque Deus vai fazer isso. Diga para essa pessoa: irmão, Deus, diga, não é o homem, diga, Deus vai te fazer subir de nível. Olha para outra pessoa e diga assim: é Deus quem vai te fazer subir de nível. Esse texto é um texto maravilhoso, porque esse é o primeiro milagre que nós vemos na igreja primitiva, depois do dia de Pentecostes. Esse é o primeiro milagre. E porque ele é o primeiro milagre, algumas coisas aqui acontecem que são fascinantes. Eu quero falar sobre 4 coisas com você. Primeiro eu quero falar sobre o problema. Depois eu quero falar sobre a solução. Depois eu quero falar sobre a posição. E depois eu quero falar sobre a perspectiva. Essas 4 coisas são importantes. Eu até gostaria que você tomasse nota disso, para que você entenda que talvez você tenha um problema, você tenha uma solução, você terá uma posição, mas você tem que entender qual que é a perspectiva. Vou dizer de novo até você entender. Você tem um problema, mas para o teu problema existe uma solução, mas a tua solução vai te levar para uma nova posição, mas no fim de tudo você tem que ter uma perspectiva. Então são 4 coisas que eu vou falar. Primeiro é sobre o problema. Digo problema.
Esse homem, ele tem um problema, ele é coxo desde o ventre da sua mãe. E o problema é que quando você tem uma disfunção desde o nascimento, você, porque cresceu disfuncional, você nunca tem perspectiva de dias melhores. Para uma pessoa que nasceu pobre, miserável, e cresceu pobre e miserável, é difícil ela querer o melhor, porque ela não tem lembrança do melhor. Para uma pessoa que nasceu e cresceu cega, é difícil ela conseguir desejar, enxergar. Parece que não, mas é verdade, porque você se acostuma com a sua miséria. Então, porque você não tem memórias de dias melhores, você se acostuma a viver com aquilo. E você só espera que esmolas venham. Você espera que coisas caiam. Você nunca espera que coisas venham te fazer subir. Leia o texto, eles pediram, olha para nós. Em outras palavras, para de esperar alguma coisa cair. Você está esperando a vida inteira algo cair. Espere que alguma coisa vá te fazer subir. Não entendeu? Tem gente na igreja que é este homem. Você só espera Deus fazer cair alguma coisa. Você nunca espera vir uma palavra que vai te fazer subir. Ou seja, vai te fazer coisas que você não fazia, que você não podia fazer. O primeiro problema é que este homem é um homem coxo desde o ventre. Ele nasceu coxo, ele cresceu coxo. E quando você nasce com uma disfunção, é difícil você querer o melhor, porque você já está desse jeito a vida inteira. É tudo isso que você conhece. Porque você só conhece o Brasil e você nunca conheceu outros estados. Porque você só conhece a tua cidade e nunca conheceu São Paulo. É sério, cara, isso aqui é interessante. Eu conheci uma pessoa aqui, porque ela só morou na roça e nunca saiu para ir para a capital. Quando ela foi para a capital, ela começou a querer sair do país, porque ela falou, gente, se dentro do Brasil já é lindo, imagina fora. Isso é poderoso. Porque se você entender isso, você vai entender porque que todo projeto de governo, de assistência social e de moradia sempre fale. Porque se você dá o mesmo tipo de casa para centenas de pessoas, você está deixando centenas de pessoas sempre se acostumarem com aquilo e nunca quererem o melhor. Você entende isso aqui? Diga amém. Então esse é um texto que, peraí, para mim, para eu começar a pregar ele, eu tenho que te lembrar o seguinte: tem alguém do teu lado que não vai entender nada disso aqui. Se entender, não vai aplicar. Por quê? Porque você tem uma disfunção desde o nascimento. Tem uma coisa na tua vida que nunca deu certo desde o nascimento. Talvez desde que você nasceu, você nunca teve felicidade na tua vida. Talvez você nunca teve um modelo de um casamento feliz. Nunca teve talvez um modelo de uma vida financeira boa. Então, porque você nunca teve nada bom, você não tem lembrança do melhor. Então, alguém vai ouvir isso aqui, vai crer, mas não vai querer o melhor. Porque para querer o melhor, você tem que ter lembrança do melhor. Ou então, você tem que de fato crer que o melhor existe e ele é para você. Veja, é muito mais fácil pregar para uma pessoa que já enxergou, mas ficou cega, do que para uma pessoa que nasceu cega. Porque quando você nunca teve, você não sabe como é bom ter tido. Mas quando você já teve e não tem mais, você fala, peraí, eu sei o que é melhor. Então eu não quero ficar nessa dificuldade, nessa desgraça. Eu quero que Deus me leve de volta para o melhor. Mas tem gente que tem aqui dentro, que tem que, e isso parte de mim, parte de muitas pessoas, que você tem uma disfunção desde o nascimento. Talvez é uma disfunção física, algo que não dá certo no teu corpo, ou então é uma disfunção espiritual, uma disfunção, você nunca teve algo dando certo desde que nasceu. E aí, se você tem a fé de que o melhor existe, ele é para você, então essa é uma palavra que vai fazer efeito. Porque Deus mandou dizer para alguém: se você acredita que o melhor existe, fique em paz, eu te farei subir de nível. Ok? Então o primeiro problema que este homem tem, este homem ele é coxo desde o nascimento. Porque ele é coxo desde o nascimento, a vida inteira ele viu pessoas por debaixo, ele viu pessoas por cima, ele sempre olhou para cima, vendo pessoas melhores passando do que ele, indo e vindo, fazendo o que ele não podia fazer. E aí entra um problema, porque o problema é que esse homem não só é coxo, mas ele é um homem que tem um problema feio num lugar bonito. Ele é coxo numa porta chamada Formosa. Este homem é alguém aqui dentro que você está num lugar bonito, uma casa bonita, um emprego bonito, uma igreja bonita, tem uma família bonita, tem um casamento bonito, tem um corpo bonito, tem uma saúde bonita, tem uma mente brilhante, mas você tem um problema feio. E porque você tem um problema feio, você vive olhando para baixo, sendo que você está num lugar bonito. Se eu tivesse que parar aqui, irmão, já estava bom. Porque não é interessante que este homem estava no lugar chamado Formosa.
sempre olhando para baixo. Ele poderia ficar admirando a beleza, mas ele sempre ficou olhando para o problema. Quantos de vocês aqui hoje, você está num lugar bonito, mas você não consegue desfrutar dele, porque você só fica olhando para o que está dando de errado, ao invés de levantar os olhos e olhar para o que está dando certo? Eu não posso andar, mas eu posso enxergar, graças a Deus. Eu não posso andar, mas eu posso mover as minhas mãos. Eu não posso andar, mas eu posso ouvir. E fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Eu não posso andar, mas eu posso falar. Então, esse homem, ele é um homem que é coxo desde o nascimento. Ou seja, ele nunca soube o que é o melhor. Pior do que isso, ele está num lugar bom, mas não desfruta. Ele está na porta formosa, mas ele não vê beleza. Ele tem uma coisa linda, mas ele tem um problema feio. E aí vem a terceira coisa. Esse é um homem que está numa porta. Ele está num local onde tanta gente entra e tanta gente sai. Pessoas indo e pessoas vindo. Pessoas levando sacrifícios, pessoas voltando com respostas. Não é complicado, irmão, que todo mundo tem na vida uma área onde você está paralítico, paralisado, e você está num local onde todo mundo perto de você está andando. Todo mundo está comprando e você não compra. Todo mundo está sendo feliz e você não é feliz. Todo mundo está entrando lá e você não está entrando. Todo mundo está saindo de lá com a resposta. As pessoas iam levando sacrifícios e saíam de lá voltando com a resposta. As pessoas iam levando as orações e iam voltando de lá com o milagre. E esse homem, ele está a vida inteira olhando gente indo, olhando gente vindo, olhando gente operando, olhando gente não operando, olhando gente fazendo coisas que ele não poderia fazer. E talvez na mente dele, ele sonharia: será que um dia eu vou poder entrar onde eles entram, viver o que eles vivem, ver o que eles veem? Porque eu até tenho uma visão do que eles estão vendo, mas não no mesmo nível, porque eu vejo de baixo, eles veem de cima. Eu de baixo vejo que essa é uma vida melhor, eu de cima não consigo ver que essa de fato é uma vida melhor. Será que um dia talvez eu vou conseguir entrar lá e ver o que eles veem, ouvir o que eles ouvem, fazer o que eles fazem? É aí onde entra o segundo ponto que eu quero falar, é a solução. Diga para alguém do seu lado: existe uma solução para toda disfunção. Ou seja, para tudo que não dá certo, existe uma fórmula que vai fazer dar certo. Ok? Eu amo muito a palavra disfunção, porque disfunção é o seguinte: deveria estar funcionando, mas não está funcionando. Se você parar para pensar, a palavra disfunção quer dizer o seguinte: você tem o que precisa, mas o que você tem não dá certo. Ele não tem pernas. Não, ele tem pernas, mas as pernas não dão certo. Ele é igual aquele cego de nascença. Ele tinha olhos, mas o que ele tinha não dava certo. Ele é igual a mulher que não pode ter filho. Ela tem útero, mas é disfuncional, não consegue engravidar. Ele é igual a pessoa que tem um bom emprego, mas não consegue ter um bom salário, uma boa remuneração. É uma boa empresa, mas ele não consegue ser promovido. Ele tem a coisa certa, mas a coisa certa não dá certo. Ele tem o diploma certo, mas o diploma certo não leva a ele. Quando eu falo de disfunção, eu estou falando de você ter uma coisa que deveria dar certo. Por que eu tenho perna se eu não vou andar? Eu nunca vi, meu irmão, Deus dá asa para um pássaro que não vai voar. Se um pássaro tem asa, ele tem que voar. É anormal um pássaro ter asa e não voar. É anormal uma pessoa ter o que precisa e o que ela tem, ela não conseguiu usar. Então esse homem, ele vive uma disfunção. E toda vez que você tem uma disfunção, uma coisa que você poderia fazer dar certo, mas não dá certo, é um ministério. Eu tenho uma palavra, mas ninguém me consagra, ninguém me dá chance, ninguém me promove, ninguém me dá uma oportunidade. Eu tenho uma grande ideia, mas ninguém me dá uma brecha para apresentar a ideia e executar ela. Eu tenho um projeto brilhante que vai causar uma disfunção, vai causar uma disrupção no mercado. Uma disrupção no mercado é quando, por exemplo, você tinha antigamente, todas as ruas eram pavimentadas para cavalos passarem. Aí veio o Henry Ford e ele não criou o carro, mas ele fez o modelo T. E aí todo mundo começou a comprar carro. Aí teve uma disrupção de mercado. Então, quem antes fabricava querosene para poder os cavalos passarem nas ruas enxergando, agora não podia mais fazer querosene. Por quê? Porque agora ele tinha que aprender a fazer asfalto, porque agora não era mais ter iluminação para poder enxergar, era ter um bom asfalto para poder andar. E às vezes Deus vai te dar coisas que vão criar uma disrupção. Ou seja, tudo que você tinha você vai ter que jogar fora, porque para essa coisa nova você vai ter que fazer novas coisas novas, vai ter que aprender novas coisas, você vai ter que desenvolver novas habilidades, porque é uma coisa nova que chegou. E essa coisa nova, nada do que você tinha antigo vai se encaixar. Então, para esse homem andar, para esse homem ter uma coisa nova, ele tem que deixar várias coisas velhas para trás. A mentalidade para trás, o costume para trás, a habilidade para trás, a perspectiva para trás. E aí vem a solução. E qual que é a solução?
Pedro e João, não é João e Pedro, porque a ordem é importante. Pedro e João andando em direção a ele. Olha para alguém e diga assim: se você olhar, irmão, sempre tem um milagre vindo na tua direção. É você que não enxergou ele, mas sempre tem um milagre vindo na tua direção. É você que não percebeu ele. Sempre tem uma resposta vindo na tua direção. É você que não achou que aquilo que era a resposta. Veja a ordem: Pedro e João, não é João e Pedro. Por quê? Porque Pedro representa poder, Pedro representa andar sobre as águas, Pedro representa a ação, Pedro representa o anjo vindo e acordando ele, soltando ele da prisão. Agora João não representa poder, João representa a palavra. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele era no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Pedro, ao mesmo tempo que é o poder e a ação, João é o homem que revela que Jesus é a palavra. Então quando você vê Pedro e João, você vê poder e palavra. Isso quer dizer, primeiro, o meu poder está em cima da palavra. Diga para alguém bem forte: o meu poder está em cima da palavra. Não é que a minha palavra tem poder, porque a minha palavra não tem poder, mas o meu poder está em cima da palavra. Quer dizer que eu posso, não porque eu creio que eu posso, mas eu posso porque eu creio que a palavra diz que eu posso. Diga ao fraco: sou forte. O doente tem que dizer: sou curado. O pobre tem que dizer: sou rico. Ou seja, eu sou o inverso do que o diabo disse. Quando você vê Pedro e João vindo, você está entendendo o seguinte: o meu poder está em cima da palavra. Porque não foi isso que Pedro disse. Ele disse: olha, se o Senhor me chamar, eu vou andando até o Senhor. Ou seja, se o Senhor me der uma palavra, eu vou ter poder em cima da tua palavra. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra, porque a palavra que Jesus disse vem, criou para ele um concreto liso, criou para ele um piso, criou para ele ali uma ponte para ele andar sobre as águas. Você lê que ele andou sobre as águas, ninguém anda sobre as águas. Você anda sobre a palavra, e a palavra que Jesus disse foi: Pedro, se você quer vir, então vem. E aí foi a mesma coisa que ele disse lá atrás na pesca milagrosa: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, eu vou agir sobre a tua palavra. Então quando você vê Pedro e João, e não João e Pedro, você tem que entender que a primeira verdade da tua solução é: a tua solução é o seguinte: o teu poder tem que estar em cima da palavra. Eu não vou agir de acordo com o que as pessoas dizem, mas eu vou agir de acordo com o que a palavra diz. Não é de acordo com o que o cenário diz. O cenário diz venda, mas Deus está me dizendo compre. O cenário está dizendo compre, Deus está me dizendo venda. O cenário está dizendo espere, Deus está me dizendo avance. O cenário está dizendo é hora de poder avançar, Deus está dizendo agora espera. Por quê? Porque o meu poder é em cima da palavra, não é em cima da minha opinião, não é em cima da opinião das pessoas, não é irmão, já era para você ter ficado às vezes em pé para dar um glória, que eu vou dizer de novo: o meu poder está em cima da palavra. Quer dizer o seguinte: que eu posso não porque eu acho que posso, mas porque Deus diz que eu posso. Eu terei não porque eu sinto que vou ter, mas porque Deus diz que eu terei. Deus diz que eu terei vinhas que eu não plantei, cidades que eu não construí. Então quando eu digo que eu posso e vou dar conta e vou chegar lá, não é porque o meu poder está baseado na minha perspectiva, mas o meu poder está baseado na palavra. O meu poder vem da palavra. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João vêm andando. E é isso que é interessante. Pedro olha para ele e diz: olha para nós. E João diz: olha para nós. O poder e a palavra dizendo: olha para mim. Mas um só pegou na mão dele. Não foi João, foi Pedro. Porque esse homem tinha palavra demais, ação de menos. Esse homem é alguns de vocês aqui dentro. Esse homem está na porta do templo. Ele vive ouvindo gente indo e vindo falando da palavra. Porque você lembra, a pessoa subia para o templo orando. Ela pegava o Salmo 120, do Salmo 120 em diante ela vinha no cântico dos degraus. Então esse homem está acostumado a sentar num local que todo mundo passa por ele recitando a palavra, recitando a palavra, recitando a palavra. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então esse homem, ele ouve a palavra. Em outras palavras, esse homem tem palavra demais. Então João não tem que dar a mão para ele. Quem tem que dar a mão para ele é Pedro. Porque esse homem é um tipo de gente na igreja que você sabe muito sobre a palavra,
Você sabe que dízimo te abençoa. Você sabe que a oferta te abençoa. Você sabe que há poder no nome de Jesus. Você sabe que é preciso você jejuar. Você sabe de tudo isso. Mas na hora de você agir em cima da palavra, você não age. É por isso que é Pedro quem dá a mão, dizendo o seguinte: ele, João, a palavra, o verbo. Você já sabe demais da palavra, mas você nunca agiu em cima da palavra. Filho, levanta em nome de Jesus. Dá a mão para alguém e diga assim: levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí vem o segundo ponto sobre a solução. Esse homem, ele pega o que está dando certo. O que está dando errado é as pernas. Ele não mexe as pernas, ele não mexe os pés, mas ele mexe as mãos. Aí ele pega o que está dando certo e ele age em cima do que está dando certo. Ele não levanta as pernas, ele é esticado pela mão. Em outras palavras, eu vou pegar o que está dando certo e eu vou em cima do que está dando certo dizer: em nome de Jesus. Não é na minha força, não é no meu nome, mas é em nome de Jesus. Isso aí é para você levantar a mão e você dizer isso até o diabo bater em retirada da tua vida. Quando você sentir um arrepio, quando você sentir uma presença aí, que quer dizer que os demônios estão indo embora da tua mente, do teu coração, porque você tem que dizer: diabo, eu não vou ficar reclamando do que está dando errado. Eu vou pegar o que está dando certo e em cima do que está dando certo eu vou agir em nome de Jesus. Eu vou tentar, não porque eu tenho o que eu posso usar, mas porque o que eu vou usar em nome de Jesus. Eu vou lançar o pão sobre as águas em nome de Jesus. Eu vou entregar 5 pães, 2 peixes em nome de Jesus. Eu vou esticar em nome de Jesus. Eu vou tentar em nome de Jesus, porque no nome de Jesus demônios saem. Em nome de Jesus demônios são expulsos. Em nome de Jesus cegos voltam a enxergar. Em nome de Jesus mortos voltam a viver. Em nome de Jesus portas se abrem. Em nome de Jesus portas se fecham. Em nome de Jesus o inferno treme. Em nome de Jesus o ventre se abre. Deus está te dizendo: se você pegar o que está dando certo e tentar em cima disso em nome de Jesus, você vai começar a ver o milagre acontecer na tua vida. Então levanta a mão bem alto e por 30 segundos diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou tentar de novo em nome de Jesus. Eu já mandei o currículo antes, mas eu vou mandar o currículo de novo, mas dessa vez vai ser em nome de Jesus. Eu já fiz o tratamento antes, mas dessa vez eu vou fazer o tratamento de novo e vai ser em nome de Jesus. Eu vou entrar no consultório e dizer: doutor, eu estou aqui em nome de Jesus. Doutor, dessa vez vai dar certo, porque o senhor não vai fazer um tratamento, mas o senhor vai fazer um tratamento em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Em nome de Jesus. Pega o que você tentou e não deu certo, e tenta de novo, mas dessa vez tenta dizendo: em nome de Jesus. Pega a tua semente e entrega dizendo: em nome de Jesus. Diga bem forte aí 3 vezes, até o inferno sair, irmão, da tua casa, até o inferno sair do teu trabalho. Diga: em nome de Jesus, bem alto. Vai, 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez. Vai a 4ª vez. Vai a 5ª vez. Você tinha que ter noção do que você está falando. Se eu falasse para você que era para você chegar naquele local e dizer: eu vim em nome do presidente da república, você ia chegar cheio de autoridade. Mas quando eu falo do nome de Jesus, é que você se acostumou tanto com o nome de Jesus que você perdeu a noção do que o nome de Jesus é. Ele é o nome dado sobre todo nome. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. Então diga bem alto, levanta a mão em direção à tua casa, ou em direção ao teu trabalho, ou põe a mão no teu corpo, ou põe a mão na tua carteira, ou põe a mão na foto de alguém. E eu quero que por 30 segundos você não pare de dizer bem forte: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, 30 segundos, começa aí, vai, vai. Eu quero ouvir você falar em nome de Jesus. Eu não quero que você pense no nome dele. Você vive pensando no nome dele, mas você não fala o nome dele. Fala no nome dele, em nome de Jesus, 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 em nome de... Tá cansando, mas é pra cansar mesmo, porque esse nome tem poder. Ele tem um poder que você não tem, e é pra você cantar. Oh, meu Deus.
Então eu já falei com você do problema, da solução, mas deixa eu te falar da posição. Este homem viveu a vida inteira olhando de baixo, vendo pessoas passando por cima, mas agora esse homem ficou de pé. E eis uma palavra para você entender: Deus vai te colocar numa posição que vai acabar toda a humilhação. Você não entendeu? A humilhação desse homem é ele olhando gente andando e ele parado, gente indo e ele ficando, gente vindo e ele ficando. Diga para alguém bem forte do seu lado: mas Deus vai te colocar numa posição que vai acabar toda a humilhação. Porque agora esse homem está entrando, ele está dizendo: olha só o que eu estou fazendo, olha só o que Deus me deu, olha só o que eu estou vivendo. Eu não podia mexer, mas hoje eu posso mexer. E ele entrou saltando, tipo dizendo: antes vocês me humilhavam porque eu não tinha, mas agora Deus me colocou numa posição que acabou a humilhação. Vocês me humilhavam porque eu não casava, agora olha só quem casou. Vocês me humilhavam porque eu era desempregado, agora olha quem é o patrão próprio dele. Antes vocês me humilhavam porque eu não tinha carro, agora Deus me deu 2 carros. Antes vocês me humilhavam porque o meu filho estava nas drogas, agora meu filho é um pastor. Antes vocês me humilhavam porque eu tinha uma saúde ruim, mas agora minha saúde é boa. Então Deus me colocou numa posição que acabou a humilhação. E é isso que você tem que crer. Deus vai te colocar num nível onde as pessoas não vão mais poder te humilhar, dizendo que você não tem, que você não pode, que você não será e que você não terá. Porque no nome de Jesus você vai subir de nível. Porque o nome de Jesus vai te fazer subir. O nome de Jesus vai te fazer avançar. O nome de Jesus vai te fazer crescer. O nome de Jesus vai te fazer ter. Mas alguém aqui já quebrou, sei lá, perna, joelho, tornozelo, sei lá, alguma coisa que você teve que fazer cirurgia, e depois da cirurgia você teve que passar por uma fisioterapia para aprender a voltar a andar? Alguém? O senhor já? Ah, que bom, então você vai entender o que eu estou falando. Um homem que nunca andou a vida inteira, pela lógica, ele vai ter que fazer uma fisioterapia boa para começar a andar. Depois de alguns meses e até alguns anos, aí ele vai poder pensar em aumentar o ritmo. E aí talvez depois de mais alguns anos, aí ele vai poder pensar em correr. E só talvez depois de uns 6, 7 anos ele vai poder pensar em pular. Lê o texto. O nome de Jesus fez esse homem fazer mais rápido o que ele nunca pensou que ele podia fazer. Você não entendeu, irmão? Tua matemática é o seguinte: se Deus fizer isso, vai levar mais 2 anos para isso, e depois vai levar mais 3 anos para isso, e depois vai levar mais 3 anos para isso. Deus está dizendo: nada disso, porque no meu nome eu vou te fazer uma coisa, e você vai fazer uma coisa que você diria: Senhor, eu pensava que ia demorar. Diga para alguém do seu lado, até essa pessoa dar um glória e falar língua estranha aí. Diga: mas vai vir mais rápido do que você pensa, irmão. Vai vir mais rápido do que você espera. Você vai fazer coisas que você não esperava fazer. Você vai viver coisas que não esperava viver mais rápido do que você pensa. Sabe por quê? Não é porque eu estou profetizando, não é porque eu creio, mas é porque no nome de Jesus, no nome de Jesus, você vai subir de nível. E não apenas vai estar olhando para eles de igual por igual, mas vai estar fazendo o que eles levaram anos para fazer, mas você levou segundos para... Ah, meu Deus da glória. Olha, irmão, estou pregando melhor que você está dando glória, viu? Ó. E o meu quarto e último ponto. O meu quarto e último ponto é perspectiva. Porque esse homem, se você parar para ler, tudo o que ele precisava ele já tinha. Ele já conhecia pastor, mas ele não conhecia o nome de Jesus porque ele estava na porta do templo. Irmão, peraí, meu irmão. Você esquece que os cristãos iam orar no templo do lado dos judeus? Você esquece que Jesus entrava nas sinagogas e no templo e fazia milagres? Então peraí, esse homem conhecia o nome de Jesus. Então por que ele nunca viveu um milagre antes? É porque, quem sabe, eu fiquei tanto tempo olhando para baixo, e eu me acostumei tanto com isso que está dando de errado, que porque eu só vivo olhando para os meus pés que não se mexem, não se movem, eu parei de perceber que eu só tenho uma coisa de errado comigo, mas eu tenho muito mais a meu favor.
ouço, eu vejo. Qual que é o problema da perspectiva? Alguns de vocês, a tua vida ainda não viveu a maior mudança, porque você não entende que o que ficou é muito maior do que o que foi embora. O que você tem de bom é muito maior do que o que você tem de ruim. O que você tem que dar certo é muito maior do que as coisas que você tem que não dar certo. E você tem que ter a perspectiva de que, se eu não ando, mas eu me movo com a mão, Deus vai usar o que está dando certo. Veja, você acha, eu não tenho muitos diplomas, mas você tem uma mente brilhante. E o tanto de gente que tem diploma, mas é burro feito uma porta. Não entendeu? O dia que diploma fizer alguém ficar inteligente, irmão, o dia que diploma, então rasga da história Steve Jobs, rasga da história o Bill Gates, porque o dia que diploma fizer alguém ficar inteligente, eu não estou desprezando a importância, é importante, mas isso não é o que vai te fazer levar lá, te levar para lá. Termino com essa palavra, mas eu quero que você guarde isso. O teu problema, a tua solução, a posição que Deus vai te colocar, Deus vai te colocar numa posição que vai acabar toda humilhação. Deus vai te colocar numa posição que você vai fazer coisas grandes muito rápido. Mas de tudo isso a gente tem que parar e pensar na perspectiva. Eu poderia chamar o quarto ponto de pergunta, ou seja, problema, solução, posição e pergunta. Mas por que eu quero chamar de perspectiva? Porque se você entender que tudo que este homem tinha para dar certo ele já tinha, é que ele não enxergava bem aquilo que ele tinha, você vai entender que, meu Deus, eu tenho tudo o que eu preciso para viver uma mudança, mas a minha perspectiva, eu preciso talvez de um óculos, de uma lente espiritual, talvez eu preciso melhorar o meu foco e voltar a enxergar que quando Deus fez a promessa para mim, Deus prometeu usar o que eu tinha para poder trazer o que eu não tinha. Então eu não posso ficar infeliz, porque sinceramente, irmão, lê o que Jesus disse para Bartimeu: vai que a tua fé te salvou. Em outras palavras, eu nem precisava ter passado aqui para você ter sido curado. Você poderia ter sido curado aí sozinho. Lê o texto, é isso que ele está dizendo. Irmão, por que tem pessoas que não recebem um milagre antes, quando Deus queria dar antes? Por conta da perspectiva. Você tem noção, irmão, que Deus às vezes esperava que você entraria naquele consultório médico e entrasse falando bem baixinho: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estão tirando exame, fazendo teu exame de sangue, e você, em nome de Jesus. O que está saindo daqui agora já está limpinho, já está regularinho, em nome de Jesus. Mas você acha que essas coisas poucas e simples não fazem efeito, até você vir aqui ouvir essa palavra, que é para mudar a tua perspectiva e te fazer entender. Deus vai te fazer subir de nível, mas Deus quer ver você tem a perspectiva certa para subir de nível. Se essa palavra foi para você, dá um aplauso bem forte para Jesus.